queremos passar a palavra ao nosso companheiro Aloysio Júnior, presidente do Sindicato da Casa da Moeda. Por gentileza. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, nobres deputado Valdec, deputado Geraldo Moreira, deputado e amigo Geraldo, deputado Gilberto Palmares, deputado Celso Pancera, que acabou de sair, deputado Delei, que junto com Celso Pancera, Luiz Sérgio e Glauber Braga, muito nos apoia lá no Congresso Nacional. E uma boa tarde especial aqui ao deputado Zito, que não só compõe e preside essa comissão, mas botou a estrutura do gabinete dele à disposição da nossa luta. Eu queria agradecer, deputado, ao senhor e agradecer à senhora Angélica, em nome de toda a sua assessoria, pelo bom trabalho que fizeram com a gente, estão fazendo, e queria pedir uma salva de palmas para a assessoria do deputado Zito, que nos atende muito bem a pedido do deputado. Para quem não sabe, a Casa da Moeda do Brasil é uma indústria, deputado, que funciona 24 horas por dia. Parte desses guerreiros e guerreiras que aqui estão, representando centenas de milhares de outros que estão lá dentro, muitos deles acabaram de sair do serviço 8 horas da manhã, outros foram à Casa da Moeda, marcaram o ponto do trabalho e saiu para vir essa atividade, e outros saíram 1 hora da manhã e vieram para cá e vão trabalhar 4 horas da tarde. Esses bravos trabalhadores e trabalhadoras, que muito bem representam todos aqueles que estão dentro da Casa da Moeda. Cada um deles que lá estão, cumprindo também seu dever laboral, nos representando no ato do trabalho, para atender aquilo que é a razão da Casa da Moeda existir, que é atender a população brasileira com meio circulante de qualidade, um meio circulante que dá orgulho à população brasileira, com muita dificuldade quando conquista, carregar no seu bolso, faz um passaporte de qualidade que garante, deputado, o cidadão brasileiro circular pelo mundo. Depois do ataque das Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, se eu não me engano, a relação da circulação do cidadão no mundo foi totalmente alterada. E o Brasil não era a Casa da Moeda que fazia o passaporte. Em função de dar dignidade e confiança à circulação do cidadão brasileiro, poder viajar pelo mundo, seja a passeio, a trabalho, para cuidar da saúde, o governo chamou a Casa da Moeda e deu essa responsabilidade, para que a Casa da Moeda assumisse esse compromisso. E hoje, se cada um cidadão brasileiro que circula pelo mundo com respeito, pelo passaporte que carrega, ali está o esforço de vários trabalhadores desses que estão aqui, que muito dignamente cumprem seu dever. E aí, esse espaço, deputado Geraldo Moreira, Valdec, deputado Zito e deputado Gilberto e nosso deputado federal e amigo Delei. Aqui é uma oportunidade também da gente denunciar. É aqui que estão as pessoas que nos representam no estado do Rio de Janeiro. Ali do lado, na Câmara Municipal, estão os que representam do município do Rio de Janeiro, aqui do nosso estado. E em Brasília, aqueles deputados e senadores que representam a vontade do povo brasileiro. E que muitas das vezes não têm um conhecimento no dia a dia do que acontece numa empresa estratégica para a nossa soberania nacional, como a Casa da Moeda, e outras que cumprem esse papel, em função de ter que olhar tudo aquilo que é do interesse do Brasil. A Casa da Moeda, em 2013, ela deu uma lucratividade de 783 milhões e um faturamento bruto de 3 bilhões de reais. A Casa da Moeda, no auge que ela conseguiu essa produtividade e conseguiu atender o que o Banco Central pediu em 3 de junho de 2008, aí é um documento, um ofício Merci, gabinete 08000547, aonde o Banco Central, em 2008, orienta, Gilberto, orienta a Casa da Moeda a modernizar seu parque fabril, porque a primeira família de real, feita em 94, e aí abre-se um parênteses, que não acreditavam que a Casa da Moeda era capaz de produzir todo o meio circulante nacional quando foi implementado o real. E vários trabalhadores e trabalhadoras trabalharam 365 dias
para atender a entrada do real em circulação. E esses trabalhadores deram conta e o Brasil importou 10% do que tinha que produzir, porque isso botou na lei lá. Mas nem isso ia precisar. Então, em 2008, o Banco Central alerta a Casa da Moeda que ela deveria repensar seu parque fabril de moedas e medalha e que deveria criar a segunda família do real. Porque a primeira família, criada na época do governo Itamar Franco, quando Fernando Henrique Cardoso era ministro, aquela família do real que foi criada, ela estava sendo falsificada em larga escala. E o Banco Central orienta a Casa da Moeda a modernizar seu parque fabril nas condições das outras casas da moeda do mundo, em especial da Europa, em índice de segurança, qualidade do papel. E a Casa da Moeda, diante desse documento, ela faz um investimento de quase R$1 bilhão, moderniza seu parque gráfico, atende toda a produção nacional, que o governo, a partir do Banco Central, dá uma previsão de 10 anos de produção de meio circulante, de 2009 a 2018, e com argumento dizendo que se a Casa da Moeda não se modernizasse, a gente poderia sofrer uma crise de desabastecimento de dinheiro no nosso mercado nacional. E a Casa da Moeda, além de fazer esse investimento, fez 2 concursos públicos, deputado Valdec, deputado Geraldo, fez concurso público de 2009 e 2011, contratou mais 700 trabalhadores, colocou o turno 24 horas, porque a razão da existência da Casa da Moeda é atender, desde 1973, da criação do Banco Central, atender a necessidade do Banco Central para garantir o abastecimento do nosso meio circulante interno. E a Casa da Moeda fez isso. Contratou pessoas, modernizou seu parque fabril, qualificou essas pessoas. Em média, um profissional gráfico ou metalúrgico da Casa da Moeda leva em torno de 5 anos para poder estar na fase de excelência do seu trabalho. Porque por mais que ele tenha sido gráfico no jornal, numa revista, ou tenha sido metalúrgico numa outra indústria, não é a mesma coisa. Não se fazem cédula em moeda em qualquer lugar, em qualquer esquina. Então essas pessoas levam anos para se qualificar. E a natureza do nosso emprego é estar à disposição de atender o Banco Central, que é responsável pelo meio circulante. Só para efeito de detalhe, em 2008, quem era o presidente da Casa da Moeda do Brasil era seu José dos Santos Barbosa, indicado pelo Banco Central por ser funcionário de carreira do Banco Central. E quero dizer que foi um bom presidente. Quem era responsável pela diretoria de produção da Casa da Moeda dessa época era Carlos Eduardo, funcionário do Banco Central, indicado pelo Banco Central. Além do Banco Central ter assento no nosso Conselho de Administração da Casa da Moeda do Brasil. Então toda a estratégia que deu certo, que fez com que a Casa da Moeda atendesse o nosso mercado nacional, fizesse o nosso passaporte, produzisse lucros e riqueza para esse país, o Banco Central estava lá construindo junto. Estava lá orientando o que a Casa da Moeda ia fazer. Mas aí, conforme denunciado aqui pelo deputado Geraldo, deputado Valdec, pelo deputado Gilberto Palmares, em 2006 você há uma ruptura nisso. Em 2006, a relação do governo federal com as empresas estatais muda. O governo federal elege o funcionário público ou seletista como adversário da sociedade brasileira. Aí a Casa da Moeda não tinha como ficar fora disso. O deputado Delei fez um requerimento ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, perguntando por que uma lei criada no Congresso Nacional, que foi para a implantação do Sicob, que é o selo de controle de bebida, aonde a Receita Federal diminuiu, para não dizer acabou, com a sonegação dos invasadores, porque uma lei criada no Congresso Nacional foi suprimida pela uma ação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e tirou em uma tacada 1 bilhão, 1 bi e meio do faturamento da Casa da Moeda do Brasil para o exercício de 2017. No mesmo ano, em 2016, o governo faz a alteração da DRU, a desvinculação da Receita da União, aonde era sobre as taxas, era taxado 20% para o governo. Ele elevou a taxa para 30% e inseriu o serviço de controle de bebida fria e cigarro
como dos instrumentos a ser taxado, reteve em 2016 534 milhões de reais do faturamento da Casa da Moeda do Brasil. E no mesmo ano, em 2016, o governo, através de uma ação do Banco Central, manda uma medida provisória para a Casa Civil, pedindo que pudesse autorizar a produzir cédula de R$2, com medo de ter desabastecimento no mercado nacional. Esse mesmo Banco Central, que tinha mais de 300 milhões de unidades de cédula sob custódia na Casa da Moeda, pago por eles, porque eles não tiraram em função das Olimpíadas. Então todo o efetivo de segurança estava direcionado para as Olimpíadas e eles não puderam tirar o dinheiro da Casa da Moeda, porque isso vem acompanhado pela nossa polícia, para poder não ter risco de acontecer um contratempo. Então, nós passamos a entender que tinha uma ação orquestrada do Banco Central, junto com a Fazenda e o governo federal. Eles não tinham como falar em privatização na Casa da Moeda com a empresa robusta, dando lucro, repassando dividendo para a União, para poder investir em saúde e educação. Eles não tinham como justificar. Então, eles tinham que desmontar a Casa da Moeda para poder ter apelo na opinião pública. Esse mesmo governo, que depois de 2016 assumiu, aonde nós aqui, os trabalhadores da Casa da Moeda, fizemos um enfrentamento duro no Congresso Nacional, e aí com o apoio do deputado Delei, do deputado Celso Pancera e vários outros deputados federais, contra o deputado, e aí tem que dizer aqui, Júlio Lopes, que na hora que estava relatando a comissão da MP 745, salvo engano, ele era responsável em relatar o documento único de identificação, que hoje é chamado de DIN, o Documento Nacional de Identificação, aonde todo cidadão brasileiro vai ter um único documento, e nesse documento vai estar ali toda a questão da sua identificação, além da sua carteira de motorista, sua questão de saúde, toda a informação do cidadão. A Casa da Moeda se preparou para isso. Nós conseguimos ganhar a batalha nas comissões, ganhamos a batalha no plenário, ganhamos a batalha no Senado. Sabe o que aconteceu? O deputado Zito e o deputado Gilberto, que falou aqui do veto. Na hora de sancionar a lei, o presidente golpista foi lá, vetou a parte da produção da Casa da Moeda do Brasil, que é a única empresa nacional capaz que tem tecnologia para produzir esse documento para mais de 200 milhões de brasileiros. E isso a gente estava no meio de uma guerra. Nós não estávamos entendendo que essas ações eram orquestradas. Nós, dentro da nossa boa-fé, estávamos tentando ver aonde nós estávamos errando para poder acertar. Mas nós não tínhamos salvação, o erro não estava na gente. Era uma orientação política, o desmonte da Casa da Moeda do Brasil. E aí nós começamos a olhar no entorno, desmontar a Petrobras, desmontar a Eletrobras, desmontar a SEDAI, acabar com a capacidade de investimento do banco público. Aí nós percebemos também o que estava por trás do golpe. O golpe tinha muito daquilo da desnacionalização, para quem quer falar, mas eu quero dizer que aquilo é um ataque à soberania nacional. Eles não dão respeito pela população brasileira, eles não têm amor por essa pátria, e eles querem entregar tudo aquilo que anos e anos de luta e investimento foi feito, para que o Brasil lutasse pela sua soberania. E nós começamos a perceber, para concluir, deputado, que a gente estava sendo sabotado pelo próprio dono. Porque a Casa da Moeda é uma empresa 100% pública. Ela não é dependente da União, mas ela é 100% pública. Mas o dono começou a sabotar a empresa. Sabotou tirando dinheiro, sabotou tirando serviço. E para completar, todo aquele serviço que a Casa da Moeda está fazendo, seja ele de passaporte, de controle de bebida, a União não está pagando a Casa da Moeda. Então ela tem o serviço feito, mas não tem o dinheiro no caixa. E aí ninguém sobrevive. Se você tira a água da pessoa, se você tira a luz da casa, se você tira a comida, e depois pergunta por que as pessoas estão emagrecendo e estão mal cheirosas, foi construído tudo isso que a gente está vivendo. E nós precisamos, deputado Zito, o senhor que muito fez como prefeito na cidade de Duque de Caxias, onde eu moro, e outros, o deputado Geraldo Moreira, o deputado Celso Pancera, falou aqui, cumpriu um papel estratégico na nossa região. Existe de fato um reconhecimento público e notório que Caxias é antes e depois do seu primeiro mandato e depois outros prosseguimentos. O senhor que contribui muito na Assembleia Legislativa com o trabalho que o senhor faz, e hoje como cidadão de caxiense e trabalhador da Casa da Moeda,
muito me orgulha ter o senhor na presidente contribuindo nessa questão nacional. Eu acho que o senhor tem tamanho não só na altura, mas tem tamanho na história, para contribuir junto com deputados como Geraldo Moreira, Gilberto Palmares, Valdec, que é um amigo e irmão nosso, somado aos outros deputados que assinaram a lista e apoiaram, para poder dar contribuição na defesa da nossa soberania. Como trabalhador, como funcionário da Casa da Moeda, mas muito mais como cidadão. Nós precisamos do nosso representante, Valdec, Geraldo Moreira, para que o Brasil estanque essa sangria. Apesar de faltar 6 meses para esse governo acabar, e ele não voltará, que o povo não permitirá, é um governo impopular e sem legitimidade, mas a população brasileira trabalhadora não aguenta mais. E nós precisamos que os homens de bens, conforme dito pelo Geraldo Moreira, que passem por cima das divergências mínimas pessoais, mas que se unifiquem, Delei, pelo um projeto maior, que é um projeto nacional. E nesse sentido, eu queria aqui agradecer pelo apoio e empenho, e dizer ao senhor deputado Zito, que lidera a demais membros da comissão, junto com a relatoria do deputado Valdec, junto com o Geraldo Moreira, com o Gilberto Palmares, vários outros deputados que compõem essa comissão, que o nosso Estado tem uma tarefa estratégica e muito importante na nossa luta. Porque a Casa da Moeda seria do Brasil, e nossa camisa diz isso, não é isso, Walter Leitura, Duda Quiroga, da representante da CUT. Ela seria a Casa da Moeda do Brasil se ela fosse no Acre. Ela seria a Casa da Moeda do Brasil se ela fosse em Minas Gerais. Ela continuaria sendo a Casa da Moeda do Brasil se ela fosse no Espírito Santo ou um outro estado brasileiro. Mas a Casa da Moeda, ela está aqui no Rio de Janeiro. Esse estado que tem um papel histórico, que a Casa da Moeda contribui na história do Rio de Janeiro. Cada um desses trabalhadores e trabalhadoras que aqui estão, consome nesse estado. Cada um trabalhador e trabalhadora que recebe seu salário e gasta, que seja lá com o que for, ajuda esse estado do Rio de Janeiro. A Casa da Moeda é instalada na divisa do Rio de Janeiro com Itaguaí, num parque industrial que tem contribuições seja de ICMS, ISS, significativa para o nosso estado. Quando 212 trabalhadores são demitidos, é mais 212 famílias que deixam de contribuir para o nosso estado crescer quando ele para de consumir. Então essa responsabilidade, apesar de ter um papel nacional na nossa soberania, ela também é uma responsabilidade muito grande do nosso Estado, que não tem o direito de abrir mão da presença da Casa da Moeda no nosso espaço geográfico, da contribuição dessa empresa pelos tributos, da contribuição dos seus trabalhadores e terceirizados e fornecedores que consomem nesse Estado, sua grande maioria, que contribuem para que o Estado do Rio de Janeiro possa sair dessa situação. Então, para concluir, eu queria agradecer a todos os deputados, seja o Valdec, o deputado Geraldo Moreira, o deputado Delei, o deputado Gilberto Palmares, que passou aqui, o deputado Celso, e em especial agradecer ao senhor presidente, porque nós contamos muito com a sua liderança para nos ajudar nessa luta. Uma boa tarde a todos, muito obrigado e um grande salve para os trabalhadores da Casa da Moeda, guerreiros que estão aqui nessa luta e não cansam da mais, e vamos dizer em alto e bom som, a Casa da Moeda é do Brasil! A Casa da Moeda é do Brasil! A Casa da Moeda é do Brasil! Boa tarde a todos e muito obrigado.